E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 3. E nós vamos ler todos juntos o verso 13. Apenas o verso 13, nós leremos em uma só voz. 1 Samuel 3, 13. Abre aí sua Bíblia. Meditaremos sobre a vida de Eli, seus 2 filhos, e como a palavra de Deus é norte, luz e alerta para nós nessa manhã. 1 Samuel 3:13. Vamos ler então a uma só voz o verso 13, todos juntos? Vamos lá? Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa manhã. Obrigado, Deus, mais uma vez, pelas mães que estão aqui, aquelas que receberam do Senhor a responsabilidade de gerar, de educar, de conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Abençoe também, Deus, nessa manhã, os pais, a figura paterna, tão necessária, tão importante, tão atacada no nosso tempo. Nos ajude, Deus, a sermos pais segundo a Tua palavra, sábios segundo o temor do Senhor. Dá-nos essa graça em nome de Cristo Jesus. Eu te louvo por essa palavra, por essa manhã, e peço ao Senhor que nos ensine na simplicidade, mas ao mesmo tempo no temor da palavra verdadeira, viva, poderosa, transformadora do Senhor. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Estamos, irmãos, nessa série falando sobre famílias incomuns. E a ideia da nossa série é mostrar exatamente que as nossas famílias não têm em si nada de diferente. Somos imperfeitos, falhamos, precisamos perdoar e pedir perdão constantemente. Mas a partir do momento que o Evangelho alcança o nosso lar, a partir do momento que a palavra de Deus atinge a nossa casa, nós nos tornamos incomuns, não por nós mesmos, mas pela graça de Deus. Por favor de Deus, Ele nos conduz para viver uma vida diferente. A partir do Evangelho, eu posso sim viver de maneira diferente. Fugir do padrão comum da sociedade, do padrão comum do nosso tempo, que desconstrói, que desconfigura as nossas famílias. E nessa manhã, eu gostaria de pensar com você brevemente sobre a família de Eli, um pai que escolheu o caminho da omissão. Eli foi um homem que escolheu se afastar da responsabilidade de zelar pela sua casa. E esse é um alerta para mim e para você nessa manhã. A história de Eli traz alguns detalhes interessantes. Eli era um sumo sacerdote. Eli era um responsável por representar o povo diante de Deus. E nesse ofício já pesa uma responsabilidade enorme sobre os seus ombros. Além disso, Eli era responsável pelos seus 2 filhos, que têm uns nomes bem estranhos, que são Hofni e Finéias. Esses 2 homens também eram sacerdotes de Deus e também sacrificavam, intermediando o povo e o Senhor. Essa família, num determinado momento, quando a gente vai lendo o texto de 1 Samuel, principalmente aqui no capítulo 2, fica muito claro isso. Essa família foi alertada por Deus. Por quê? Porque esses 2 homens, filhos de Eli, estavam fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Eles estavam, por exemplo, tratando das ofertas de maneira indevida. Eles não poderiam manusear, manipular as ofertas de qualquer forma, mas eles estavam fazendo isso. E diz o texto da palavra de Deus que eles metiam o garfo na oferta das pessoas. E aquilo que eles tiravam era para eles, quando na verdade não era assim que deveria ser. Por temor a Deus, eles deveriam sacrificar ao Senhor, sacrificar a gordura ao Senhor e depois sim retirar dali uma porção para sustento deles. Eles não cuidavam disso, eles não observavam o rito necessário. Ao contrário, faziam o que queriam. Eles se deitavam com outras mulheres, tinham uma vida extremamente profana, extremamente distante da santidade do Deus que eles representavam.
O capítulo 2 deixa claro para nós que Deus dá um alerta. Deus anuncia que o juízo viria sobre a vida de Eli e da sua família. Eli escolheu, irmãos, exortar os seus filhos de forma mais tranquila, seguindo a psicologia moderna. E ele falou assim: meus filhos, o que vocês estão fazendo? Não façam isso. Olha o que vocês estão fazendo, cuidado. E os filhos fazendo todo tipo de atrocidade diante de Deus e do povo. Todos sabiam a maneira como eles viviam, mas ele foi moderado, não os repreendeu severamente, não os corrigiu, não os afastou de um ofício santo, sagrado, que é o sacerdócio, e assim o juízo alcançou aquela família. O texto que lemos, não sei se você prestou atenção, é Deus falando com Samuel. Samuel ainda novo, e é aquele famoso texto, Samuel, aí ele se levanta, vai até Eli e fala: pois não, senhor, não te chamei não, Samuel. Ele volta a dormir, e aí Deus chama de novo. É esse famoso texto que nós estamos lendo aqui hoje, nessa manhã. E aí num determinado momento, Deus está falando, o próprio Deus está dizendo para Samuel: porque já lhe disse que julgarei a sua casa. Que casa? Casa de Eli. Pela iniquidade que ele bem conhecia. Conivência. Ele sabia o que os seus filhos faziam. Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. O problema de Eli, o juízo, a causa do juízo de Deus sobre a vida de Eli, é porque ele escolheu não repreender os seus filhos, ou pelo menos não os repreender da forma correta. Irmãos, famílias incomuns. Uma família incomum, num mundo comum, com desafios comuns, diários, e eu preciso trazer alguns princípios para alertar a mim e a você nessa manhã. Porque o final dessa história é extremamente trágico. Os filhos de Eli continuam fazendo atrocidades, cometendo pecados diante de Deus, até o momento em que eles estão num embate contra os filisteus, estão numa batalha, e eles perdem no primeiro confronto, e eles têm uma ideia, o povo tem uma ideia: vamos trazer a arca, porque se a arca de Deus estiver conosco, a gente vai vencer. E eles mandam trazer a arca, e quando eles mandam trazer a arca, vêm os filhos de Eli, Hofni e Finéias, e ali, irmãos, Israel é humilhada no campo de batalha. Muitos morrem naquele dia, porque Deus nunca foi amuleto. Deus nunca foi um criado que você vai lá, né, e tira o que você quer na hora que você quer, como se ele fosse um poder mágico que te ajuda nos momentos difíceis, mas a parte disso você pode viver do jeito que você quiser. Deus nunca foi dessa forma. Deus não aceita ser tratado assim. E então, naquele momento, na batalha, os filhos de Eli morrem, são executados. A arca de Deus é levada, olha as consequências, a arca de Deus é levada e fica um bom período distante do povo de Deus. Quando ele recebe a notícia da morte de seus filhos, já velho, ele cai da cadeira e morre. Tragédia, irmãos, tragédia. Mas por que isso está aqui, pastor? Porque é uma história tão triste, uma história tão dramática, para que sirva de alerta para mim e para você, sobre a seriedade do Deus que servimos e como devemos cuidar, para que essa não seja a minha e a sua história. Para que as nossas famílias sejam incomuns, saiam desse ritmo onde tudo é permitido, onde tudo pode ser feito, onde as coisas podem ser conduzidas do jeito que eu quero. Não, existe um Deus soberano governando sobre todas as coisas, e eu preciso me submeter à sua vontade. Por isso a palavra de Deus é o norte para as nossas vidas. E eu quero então compartilhar com vocês 2 princípios nessa manhã. O primeiro princípio é voltado para aqueles que são pais. E quando eu falo pais, eu quero que você entenda pai e mãe, por favor, tá bom? Quando eu falar que o princípio é para os pais, entenda que eu não estou falando só para a figura masculina, mas eu estou também falando para as mães. Então os pais, pai e mãe, aqueles que são responsáveis por criar seus filhos. Um princípio para pais e um princípio para filhos. Afinal, todos somos filhos. Se alguém aqui não for pai, se alguém aqui não for mãe, é filho. Então existe algo de Deus para a sua vida nessa manhã também, na palavra do Senhor, para você. Aguarde, nós vamos chegar lá. Um princípio para os pais e um princípio para os filhos. O princípio que eu quero trazer para os pais, para nós, nesse primeiro momento, é o seguinte: o seu lar é o seu primeiro
púlpito. Esse é o princípio. Ou eu posso usar outras palavras para dizer a mesma coisa. O seu lar é o seu primeiro ministério. A sua casa é o primeiro lugar onde você deve abrir os seus lábios e viver o testemunho do Senhor. Eli, como eu já bem disse, era o sumo sacerdote, o responsável por liderar espiritualmente o povo. E ele falhou gravemente em pastorear os seus próprios filhos. Antes de se preocupar em representar o povo, ele deveria estar preocupado em cuidar da sua própria casa. O apóstolo Paulo vai dizer isso para Timóteo: aquele que não cuida dos seus, aquele que não consegue cuidar da sua casa, não está apto, não entendeu o evangelho. Por isso, meus irmãos, o primeiro princípio que eu quero extrair aqui nessa manhã e nos levar à reflexão é exatamente esse: o seu lar é o seu primeiro ministério. A sua prioridade precisa ser a sua casa, porque não adianta nós cuidarmos de muitas coisas, nós estarmos envolvidos em muitos ministérios, fazendo uma série de coisas, quando os nossos filhos, quando o nosso cônjuge não está bem. Quando nós não temos tempo para dedicar àquilo que é essencial. Eli precisaria ter dado mais prioridade para os seus filhos. Não sabemos exatamente como, porquê, qual que foi a circunstância que os levou a esse ponto. Não temos, inclusive, a figura da mãe aqui muito presente, mas eu, mais uma vez, reforço que eu quero falar para pais, para homens e mulheres, né, pai e mãe. A gente entende uma coisa: Eli negligenciou. O capítulo 2, verso 29, vai trazer uma outra perspectiva, também interessante, que vai dizer assim, por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Olha a repreensão de Deus, irmãos. Deus está falando para ele: por que você honra os seus filhos mais do que a mim? E agora vamos falar a verdade. As crianças, os filhos, não vou falar só das crianças, porque existem pais de crianças adultas aqui, né? Os nossos filhos têm se tornado verdadeiros deuses. Estou mentindo, irmãos? Estou inventando? As crianças são deuses, idolatradas. Os donos quem manda na casa? Outrora era o pai, né? E às vezes até de forma truculenta, concordo. Mas hoje em dia, irmãos, quem manda na casa é a criança. A rotina, as decisões, os horários, tudo é em prol da criança, não é ela que se adapta a nós, nós que nos adaptamos, e com isso corremos o grande risco de honrar mais os filhos do que o próprio Deus. Nós fazemos um mal muito grande para os nossos filhos quando não os colocamos no seu devido lugar. Quando não dizemos para ele: você não é a coisa ou a pessoa mais importante aqui. Você não é o centro desse lar. Irmãos, mas eu sei que é desafiador o que eu estou falando aqui. Irmãos, eu sei, é desafiador. É realmente extremamente difícil seguirmos a orientação das Escrituras, é difícil mesmo. E só a graça de Deus para nos tornar incomuns. Porque senão, ouviremos todo tipo de conceito, de psicologia. Eu vou citar psicologia aqui de novo, me perdoem os psicólogos, mas vou utilizar, a gente vai abraçar uma série de coisas que em alguns momentos, não em todos, mas em alguns momentos, destoam da palavra. Pastor, eu posso dizer não para o meu filho ou eu vou traumatizá-lo? Não é isso? A dúvida? Meu filho, você quer... Aí você tem que deixar um menino escolher. Meu filho, você quer tomar banho agora ou você quer tomar banho amanhã? Né? Ele vai pensar, no auge da sua maturidade, ele vai dizer: eu quero tomar banho amanhã. Amanhã tá bom, mãe. Para que tomar banho hoje? Né? A água do mundo está acabando, eu nem estou sujo. Né? Toda criança suada, melada diz isso, né? Eu lembro que meu irmão dava até listras assim, de não estou sujo, né? Criança, estou limpo. Finge que toma banho, vai para o banheiro e volta. Deixa eu ver se tomou banho. A mãe bate o olho e fala assim: gente, acha que engana quem, né? Não engana ninguém, mas
No auge da sua maturidade, as crianças estão no centro da decisão, irmãos. Porque nós aprendemos, onde? No Instagram, em qualquer outro lugar, nos livros que estão por aí, que o menino que tem que decidir. Se você disser não, ele vai traumatizar. Se você for duro demais, ele não vai gostar de você. E por aí vai, irmãos. E a gente, de verdade, a gente está perdido. A sensação que eu tenho, sendo bem honesto, é que nós, e eu vou trazer para mim, nós estamos perdidos quanto à criação dos nossos filhos. A gente não sabe mais o que é certo. A gente não sabe mais como conduzir. A gente tem medo de ser extremo demais, olha para o modelo do passado e fala, não me alinho muito com isso, mas aí a gente acaba às vezes caindo no outro extremo, que torna a criança, como eu falei, um Deus. Isso é perigoso demais. Que a graça de Deus nos ajude, essa é a minha oração nessa manhã, que a graça de Deus nos ajude a sermos sóbrios em todas as coisas, como diz a palavra. Equilíbrio é a palavra, equilíbrio. Pais, lembrem-se, portanto, o seu lar é o seu primeiro púlpito. O lugar onde você precisa dedicar a sua maior atenção, o lugar que você precisa dedicar o seu maior esforço é dentro da sua casa. Irmãos, como eu sou desafiado nesse sentido. Porque às vezes se eu não desligar o meu celular, eu não paro. As demandas surgem. Se a gente não se afastar do trabalho, não tem tempo mesmo. Não tem tempo para você dar uma passeada num feriado, dar uma espairecida, porque trabalho vai ter sempre. E a gente precisa escolher em alguns momentos, porque se você não se tornar a referência do seu filho, outra pessoa vai ser. E é assim que tem acontecido, infelizmente. É o professor da escola que é a referência de masculinidade do seu filho. São os professores que estão ensinando para ele as lições mais importantes. E queira Deus que ele tenha bons professores, mas deveria ser você. Às vezes são os professores do Kids, do Ministério Infantil, que estão ensinando Bíblia para ele, porque você não tem tempo para isso, porque você não senta para orar com seu filho. E às vezes você vai me explicar que não tem tempo, e eu vou entender isso, porque realmente a gente não tem tempo. Pastor, olha a minha agenda, olha a minha vida, e realmente não tem tempo. Por isso, meus irmãos, às vezes as decisões serão difíceis mesmo. Às vezes você vai ter que sair de um ministério. Louvado seja Deus, se você sair de um ministério para abençoar a sua família. Eu sou o primeiro a te defender nesse sentido. Se você precisar ganhar menos para cuidar da sua família. Pastor, ganhar menos, difícil. Eu sei que é difícil, mas irmãos, a tragédia de uma família distante de Deus é muito pior do que ganhar menos. Coloque em prioridades. Que Deus nos dê essa graça. Esse texto é um alerta. Para Eli, o juízo chegou. Para Eli não existe mais volta, mas para mim e para você existe. Para nós existe. Que Deus nos ajude. Que a nossa casa seja a nossa prioridade máxima. Sim, devemos servir na igreja, trabalhar, nos dedicar, trabalhar fora, sermos bons profissionais, ter sucesso nas nossas carreiras. Isso tudo é muito bom, mas não com o alto preço de perder a nossa casa. Não vale. Não vale. Definitivamente não vale. Segundo princípio, agora é para os filhos. E esse princípio também é um alerta. E eu gostaria de deixar para nós a seguinte reflexão: o seu temor a Deus é o princípio da sua maturidade. O seu temor a Deus é o princípio da sua maturidade. Maturidade, na palavra de Deus, não tem diretamente relação com idade. Ah, maduro é quem é velho, quem já viveu muito. Na Bíblia, não. Na Bíblia, nem sempre. Maturidade está diretamente ligada a temor a Deus. Provérbios vai dizer isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O início da sabedoria é teme a Deus. E eu me lembro, irmãos, eu estava outro dia com a Esther, num shopping, tinha uns adolescentes soltos. Já viu os adolescentes quando está sozinho? Os adolescentes estavam soltos. Irmãos, eles botavam o pé na mesa. Eles botaram tênis na mesa. Eles falavam palavrão, batiam um no outro e falavam alto, fazendo uma bagunça. Eu falei, meu Deus. A sensação que eles têm, que é natural, é a seguinte: meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui,
ou não tem ninguém aqui, meu professor não está aqui, eles estavam todos inclusive uniformizados, não estão aqui, ninguém vai falar nada comigo, estou livre, eu faço o que eu quiser. Mas irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho assim claro na minha mente assim, como que meus pais me criaram. Não sou melhor que ninguém, mas eu lembro assim que em alguns momentos eu ouvi uma vozinha assim, não faz não. Eu conseguia ouvir assim, ó, não faz não, eu não estou aí, mas você não apronta não. E alguma coisa freava ali, eu não me sentia tão à vontade como eu via aqueles meninos à vontade, porque eu sabia que o meu pai não estava, minha mãe não estava, mas eu tinha as regras para eu seguir. Isso você não faz. Ah, se eu soubesse que você botou o pé na mesa. Ah, se eu souber que você falou isso e aquilo. Então, irmãos, o temor, ele não está diretamente ligado à presença. Veja bem, ainda que eu estivesse distante dos meus pais, eu temia e me submetia à autoridade deles. Temor. Agora imagine o temor a Deus, que está presente em todos os lugares, que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas. Meus irmãos, como esses homens, eles não temiam a Deus. Os filhos de Eli faziam o que queriam, viviam de qualquer forma. E apesar de terem um título, apesar de ocuparem cargos, poderiam ser um pastor, representando, pregando, falando da palavra, ou outros cargos, para a gente fazer aqui uma comparação, esses homens não temiam ao Senhor. Irmãos, quando eu falo isso, a sensação que eu tenho aqui agora é de um gelo. Coração aperta, porque como a gente às vezes é negligente no cuidado, na santidade das coisas de Deus. Filhos, o seu temor a Deus é o princípio da sua maturidade. Não importa a sua idade. Seja você já mais novo ou seja você mais velho, a sua maturidade será medida pelo tanto que você teme ao Senhor. E obviamente respeita os seus pais por conta disso. Esse exemplo desses adolescentes é só o reflexo do que a gente vê hoje. A gente parece que está diante de ninguém. E a gente precisa resgatar urgentemente esse senso de temor a Deus. Temor a Deus é o princípio da nossa maturidade. Quer ser alguém sábio? Quer ser alguém maduro? Se você não quer, você deveria querer. Os filhos de Eli não foram. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Agiram de uma forma que não agrada a Deus. Escolheram viver uma vida distante da palavra, distante do Evangelho, distante de qualquer coisa que agrade ao Senhor. Inclusive não ouvindo os alertas do seu pai. Porque ele não os repreendeu da forma que deveria, mas ele alertou eles no capítulo 2. Ele falou assim, meus filhos, fazer o mal contra alguém, Deus vem como intercessor. Agora, fazer o mal contra Deus, quem vai intermediar por vocês? Olha a fala de Eli. Mas ele foi fraco na correção dele. Foi aquela correção assim, meu filho, faz isso não, sabe aquela mãe, aquele pai assim, faz isso não, o menino está fazendo. Ô menino, faz isso não. Aí vira e fala, pastor, já entreguei para Deus. Já viu? A mãe fala assim, meu irmão, o trem ficou feio. Entregou para Deus, já desisti, né? Não entregou para Deus, já desisti. Não sei mais o que eu faço. E esses meninos, esses homens, viviam de qualquer forma. Irmãos, eu sou lembrado que não importa o tanto que os meus pais temeram a Deus, viu? Principalmente aí para os mais novos. Não importa o tanto que os seus pais temeram a Deus. Não, meu pai, nossa, meu pai foi crente demais. Minha mãe era crente demais. Nossa, que é isso? E aí vivendo à sombra da maneira como os pais viveram, nós nos escondemos. E você? Porque Eli, de certa forma, apesar de não ter corrigido os filhos corretamente, ele vivia dentro dos princípios, dos modelos, entendia como que Deus conduzia as coisas. Ele sabia como que a coisa funcionava, mas os seus filhos não se espelharam. Engraçado que o exemplo se repete, né? Samuel, que é o exato contraste desse texto. Samuel, a palavra de Deus vai dizer que os homens pedem um rei,
Porque os filhos de Samuel eram maus. Os filhos de Samuel eram maus. E eles falam, nos dê um rei, Samuel, antes que você morra, porque nós não queremos os seus filhos governando sobre a gente. Esses meninos não são bons. Olha que coisa, irmãos. Filho de crente, não necessariamente é um verdadeiro crente, até que ele encontre Jesus. Sim, cremos na perspectiva da aliança, batizamos os nossos filhos, mas, irmãos, precisamos evangelizá-los. E, meu querido irmão, você quer dar orgulho para o seu pai, para sua mãe? Seja crente de verdade. Não importa o tanto que o seu pai foi ou sua mãe foi, você precisa ter um compromisso com Deus. Chegou a hora de você assumir uma postura, um compromisso com o Evangelho. Independentemente dos seus antepassados. Você e Deus. Você e Deus. Eu quero assumir um compromisso de temer ao Senhor. Eu quero assumir um compromisso de servir a Deus com um coração quebrantado. E que assim, irmãos, seja a nossa realidade. Seu temor a Deus é o princípio da sua maturidade. É interessante porque atualmente a gente elogia muitos meninos assim, nossa, esse menino é tão inteligente. Os pais ficam orgulhosos. Quem não quer ter um filho inteligente, não é verdade? Menino inteligente. E irmãos, esbarra nesses adolescentes aí. Eles são poliglotas. Se você fala mal mineirês, os meninos. Quando a gente recebeu a família afegã aqui, surgiram os adolescentes, os meninos falam inglês. Onde é que você aprendeu, meu filho? Jogando. Jogando, os meninos aprendem inglês. Eu fiz quantos anos de FISC que eu fiz ali, pelejando no verbo to be, arrastando até hoje. Mal e mal, os meninos falam, irmãos, uma inteligência. Extremamente inteligentes, preparados para o Enem do berço. Já botei o João no pré-vestibular, já está fazendo preparando para o Enem, porque afinal de contas ele precisa ter sucesso nessa vida. Eu quero um filho inteligente, irmãos. E na ânsia de querer filhos inteligentes, a gente esquece da essência. Filhos que temem a Deus. Seu filho pode ser inteligente e perverso. E não é isso que eu quero para você. De que adianta toda a inteligência desse mundo sem a sabedoria de Deus? Por isso que a Bíblia vai dizer, sabedoria não é inteligência. Não é. Sabedoria é temor a Deus. Você quer ter um filho realmente sábio, não aos olhos desse mundo, mas de acordo com a palavra, ensina ele a temer a Deus, respeitar o culto, respeitar as autoridades, amar a palavra de Deus, respeitar você. Filhos, temam ao Senhor. Não pela inteligência, não é a inteligência que vai te definir, mas exatamente o respeito que você tem para com Deus. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. É interessante fazer um paralelo rápido aqui para a gente poder concluir. E você poder ir almoçar, né, ter o seu almoço de Dia das Mães, abençoado. É interessante perceber que Cristo é o filho obediente que Eli não teve. Cristo é o verdadeiro filho obediente. O único obediente plenamente. O único que realmente cumpriu as palavras do seu pai. Fala a verdade, quantas vezes você desobedeceu ao seu pai? Matou aula, mentiu, não fez o para casa, desrespeitou o seu pai já na velhice, desonrou o seu pai, não cuidou dele, dos seus pais como deveria. Só existe um que foi até o fim e foi um filho perfeito, Cristo Jesus. Cristo Jesus. No jardim do Getsemane ele diz, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas ele aceita a vontade do Pai, contudo não seja feita como eu quero, e sim como o Senhor quer. Diante de um contexto onde nós temos extrema dificuldade de ser contrariados, Cristo se submete como um filho obediente. Ele é o modelo, ele é o caminho, ele é o verdadeiro filho que teme ao Pai, que teme a Deus. Cristo é também o sacerdote fiel que Eli e os seus filhos falharam em ser. Cristo é aquele que pode chegar diante do Pai e nos representar perfeitamente. Ele não toma para si nada, não é isso que a palavra de Deus vai dizer? Mesmo ele sendo Deus, não tomou para si, não quis ser como Deus, pelo contrário, ele assumiu forma de servo e se humilhou. Olha que interessante.
Cristo não foi lá com o garfo querendo arrancar tudo. Ele não vem com um jugo pesado sobre nós. Pelo contrário, aqueles que Ele chama de forma graciosa. Ele se aproxima de forma misericordiosa. É um convite. Vai, não peques mais. Vem e me segue, ainda que seja imperfeito. Ele é o sacerdote fiel que nos representa diante de Deus. E Deus é o Pai perfeito, que nos ama, que nos corrige. A gente precisa lembrar disso, que nos corrige, nos exorta e nos chama de volta quando nós nos desviamos do caminho. Ontem nós tivemos aqui, né, o teatrinho da ovelhinha Bernadette, né, Lilian? A Gabi, os meninos aqui mandaram ver o Eliseu. Gente, só artista. O negócio aqui, só as ovelhinhas, a coisa mais bonitinha, o Murilinho aqui, a Lavínia, coisa linda. E a ovelhinha se perdeu. O bom pastor vai atrás e busca, graciosamente, aqueles que são suas ovelhas. E Ele faz isso. O Pai, o nosso Pai nos céus, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, é aquele que cuida de nós. E quando precisa, Ele disciplina a gente. Quando precisa, Ele nos deixa passar por situações difíceis. Ele nos deixa passar por momentos delicados. Quando necessário, Ele nos exorta, ainda que doa, mas Ele nos exorta, porque Ele nos ama. Diz a palavra que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Ele jamais nos abandona. Para concluir, meus irmãos, famílias quebradas podem ser restauradas. Será que existe esperança para a minha família? Será que eu ainda posso mudar? Eu ainda consigo reverter alguma coisa? Famílias quebradas, famílias comuns, podem se tornar famílias incomuns. Creia nisso. Creia no poder de Deus. Pais omissos no seu dever de educar, de discipular, podem se arrepender e recomeçar. Se essa for a sua realidade, meu irmão, priorize a sua casa. Minha irmã, priorize a sua família. Se dedique, independentemente da idade dos seus filhos. Independentemente da situação do seu lar, priorize a sua casa. Se arrependa hoje, recomece. Filhos rebeldes podem ser alcançados pela graça. Estava vivendo de qualquer forma, desonrando os meus pais, ainda que eles não estejam mais aqui, mas vivendo de uma forma que não agrada ao Senhor. Filhos rebeldes podem ser alcançados pela graça. E assim, se arrependendo, voltar a viver no temor de Deus e da sua palavra. Por quê? Porque é um trono de graça e misericórdia oferecido a nós, através de Cristo Jesus. Meus irmãos, o desafio é enorme. Eu entendo isso. Eu quero ter uma família em comum, mas eu sei que eu preciso da ajuda de Deus. Eu quero criar os meus filhos, meu filho por enquanto, né, o João, no temor do Senhor. E eu sei que isso é extremamente desafiador. Porque nenhum lugar mais desafiador para a gente ser o pregador do que na própria casa. Ah, meus irmãos, lá é desafiador. Mas essa é a minha prioridade máxima. Eu já disse aqui, e repito, uma frase que eu ouvi uma vez que me marcou para sempre. E esse homem disse: eu quero ser famoso em casa. E eu tomei essa frase me acertou de uma forma assim que nunca mais vou me esquecer dela. E eu peço a Deus que me ajude para que eu consiga colocar isso em prática. Se tem um lugar que eu quero ser famoso, é dentro de casa. Se tem alguém para me admirar, é a minha esposa e o meu filho. Se tem um lugar onde eu quero que de fato as pessoas vejam Cristo em mim, em primeiro lugar, é na minha casa. Mas irmãos, eu preciso da ajuda do Senhor para isso, sem dúvida nenhuma. Eu preciso da ajuda de Deus, só a graça dele mesmo, para que a gente assim possa cuidar dos nossos e obviamente também servir a igreja de Cristo. Que Deus nos ajude, creia no Senhor Jesus, confie a Ele, a sua família, para que ela seja também uma família em comum para a glória de Deus. Amém? Vamos orar?